Coleguinhas, eu vim aqui só para contar para vocês que se vocês estão em busca de cultura, diversão, entretenimento e dicas, acharam. É aqui no Acontece Curitiba na TV Transamérica. De segunda a sexta, às 15h30, vocês podem encontrar tudo que vocês estão procurando que rola de bacana na cidade aqui. Então, eu espero vocês todas as segundas às sextas, às 15h30, na TV Transamérica. Conto com vocês. Boa noite, amigo telespectador. Estamos com mais um programa Verdade e Expressão, que está há quase 2 anos no ar de forma ininterrupta. Eu sou Rafael Guazelli, apresentador, para quem não me conhece. Nós estamos também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Transamérica e no Verdade e Expressão, e pelo nosso site, verdadeexpressão.com.br, como você pode ver ali na tela, página do Facebook Verdade e Expressão. E também temos o WhatsApp, apareceu ali na tela, 996133677. Hoje temos 2 convidadas, vamos falar um pouco sobre a reforma da Previdência com a especialista em Direito Previdenciário, mestre, entrevista com Helenice Haas de Oliveira Pedrosa, advogada, e também vamos falar sobre o imposto de renda, dicas sobre o imposto de renda com a advogada e contadora Cristina Balestra. Vamos falar também um pouco no decorrer da programação aí sobre as últimas notícias da região metropolitana ocorridas na última semana. O jornalista Pedro Lima, nosso correspondente, mandou aqui algumas notas aí que nós vamos passar para você, amigo telespectador. Então, eu inicio a entrevista dando boa noite, primeiramente, para a doutora Helenice. Boa noite. Muito obrigado pela presença aí e que vai nos esclarecer essa confusão aí gerada aí com essa possível reforma da Previdência. Boa noite, Rafael. Boa noite, telespectadores. Eu agradeço imensamente o convite e a possibilidade de esclarecer, o pessoal de casa, os telespectadores, sobre essa reforma da Previdência que vai mexer com o direito de muita gente. Boa noite, Cristina Balestra. Mais uma vez aqui com a gente. Imposto de renda sempre é uma questão que confunde muito a cabeça do brasileiro e sempre tem aquela confusão, quando que é o prazo, qual documento eu tenho que fazer, não tenho que fazer, tenho ou não tenho que fazer. Então, você está aí para esclarecer um pouco aí das nossas dúvidas. Mesmo, Guazelli. Boa noite, eu agradeço pelo convite. Boa noite aos telespectadores, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas sobre o imposto de renda. Então, eu inicio aqui com a doutora Helenice. Primeiramente, você tem um trabalho junto ao OAB, né? Você participa da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Paraná. Isso. E você estava falando que vai desenvolver aí durante esse ano, durante essa gestão de vocês aí, um trabalho junto aos municípios, junto às seccionais da OAB, no que se refere à questão da Previdência aí, do direito previdenciário. Você poderia esclarecer melhor? Na verdade, o nosso presidente, o Dr. Leonardo Zicarelli, tem feito uma primorosa gestão e ele tem agora, nesses últimos tempos, ele idealizou 2 programas, mais ou menos uma OAB Cidadã voltado, seriam 2 programas. Um da Caravanas, que seria um atendimento ou palestras para as cidades do interiores. O público seria mais ou menos os advogados ou qualquer pessoa que estivesse interessada, mas participar ou presenciar seriam eventos gratuitos que vão se realizar dentro da ordem dos advogados seccionais nas principais cidades. Então, seria mais ou menos 2 palestras, uma voltada para a reforma da Previdência e a outra voltada mais ou menos para a questão do direito previdenciário, mas mais para as atividades especiais, para o rural mesmo. E o outro programa que o Dr. Leonardo Zicarelli idealizou seria a reforma da Previdência. O que você precisa saber? Seria um atendimento que ocorreria mais ou menos do dia 1º ao dia 3 de maio, e o atendimento vai ser aqui na capital mesmo, na rua. A gente está definindo ainda os últimos detalhes,
Mas assim que a gente tiver maiores informações, a gente vai dar publicidade a tudo isso. A pergunta principal é que todo mundo está fazendo: qual a finalidade dessa reforma? Ela é positiva, é negativa? Quais pontos que são favoráveis ao interesse da população e quais pontos aí afetam negativamente? Olha, reforma a gente sempre precisa ter um ajuste, mas essa reforma que o governo está propondo, eu não diria que seria uma reforma, eu diria, mas seria mais ou menos a extinção dos direitos sociais, do direito previdenciário do cidadão. Então, assim, e cada reforma que tenha que vir, eu acho que ela tem que vir com um estudo sério, vendo realmente como que está a situação. E essa reforma, o governo não tem apresentado um estudo sério. A gente até, os especialistas comentam que existe uma caixa preta da Previdência, onde o governo fala e sempre está falando que existe um déficit enorme na Previdência. Os especialistas, inclusive a Associação Nacional dos Fiscais, né, da Previdência, que é da Receita Federal, falam que não existe esse déficit. Então, esse déficit, a Anfip comprova que ele é mais ou menos meio que produzido pelo governo. Então, assim, a gente fala, existe um superávit e essa reforma, ela acaba alegando esse déficit, ela acaba criando um panorama, um cenário, como que eu poderia dizer, de catástrofe, que a gente precisaria realmente abrir mão dos nossos direitos sociais, mas eu acredito que não seja essa a realidade. Pergunta que eu vou passar para você, que já... A pergunta é o seguinte: diante da insegurança jurídica para o amigo telespectador que não sabe, a gente não sabe para onde vai. Eu invisto aqui, invisto ali, com essa mudança aí, daqui 20 anos, como que eu vou estar? O nosso telespectador Pedro Lima pergunta aqui se, em caso de aprovação dessa reforma, lembrando que ela está no Congresso Nacional tramitando, se analisando ainda ela, caso seja aprovada, é melhor continuar contribuindo, guardar em dinheiro banco, o que fazer? O que você aconselha, você que trabalha na área? Pedro, olha, eu realmente aconselharia continuar contribuindo para a Previdência. Existe um projeto de reforma que está em trâmite no Congresso Nacional, mas também existe outra movimentação, até encampada pela OAB Nacional, é um movimento Verdade na Previdência. A gente também nós conseguimos já, esse movimento conseguiu apresentar um outro substitutivo de reforma. Então, assim, na verdade a gente não sabe o que vai sair do Congresso. Até mesmo porque daqui a pouco nós estamos num momento de eleição. Então a gente não sabe se o nosso parlamentar vai aprovar isso ou não, como que vai fazer. E eu aconselharia, realmente, o governo tem criado uma instabilidade jurídica com relação a isso. As pessoas acabam tendo em vista essa instabilidade, indo para o sistema privado, que não é o mais indicado. Até muitos especialistas no setor privado falam que é mais interessante você fazer qualquer outro tipo de investimento, mas não a previdência privada, aberta, dos bancos. Qual que é a vantagem da previdência privada em relação a essa que nós enfrentamos aí? Qual a vantagem da previdência privada aberta? Eu não vejo vantagem. Não vejo vantagem. Até mesmo porque, assim, você contrata, quando você vai num banco, você contrata uma previdência privada, aberta, você está contratando um benefício que você não sabe nem quanto que você vai receber. E você paga muitas taxas, taxa de carregamento, taxa de administração, que tudo isso acaba e pode vir, inclusive, a comer o principal. Né? Se não deu a rentabilidade, mesmo assim o banco vai virar para você e falar assim: olha, infelizmente, se eu não fiz o investimento correto, mas eu prestei o serviço, e o serviço é devido. Então ele acaba comendo, inclusive, o principal. Então você também não sabe, você não tem garantia nenhuma de quanto que você vai receber. Por mais que se falar, se vende como se fosse um sonho, mas não existe também estabilidade nenhuma. Gente, está vendo aqui algumas mudanças, tem uma regra de transição
para homens acima de 50 e para mulheres, no caso, acima de 45 anos. Podia explicar melhor? Essa regra de transição, eu costumo dizer que ela é cabalística, né? O Estado, quem idealizou essa reforma, acordou e falou 50 e 45. Não tem um estudo, não tem um porquê, não tem uma justificativa plausível para ter escolhido essa regra de transição. E essa regra de transição, ela não respeita nem um pouco o direito acumulado. Veja bem, se eu tenho uma mulher, as duas estão uma tem 45 anos e a outra tem 44 anos. Uma trabalhou 29 anos e a outra também trabalhou 29 anos. Se passar essa PEC do jeito que for, pelo período, pela regra de transição, ela tem que pagar um pedágio de 50%. Então, quem tem 45 anos, tem que trabalhar mais um ano e mais 50%. Então, ela vai trabalhar 1 ano e meio a mais. A outra tem 44 anos, tem 29 anos de tempo de contribuição. Só como ela não entra na regra de transição, ela vai trabalhar 21 anos a mais. Não há um respeito nenhum no direito acumulado. Isso é muito injusto, né? Então, assim, a PEC apresentada pelo movimento Verdade na Previdência, ela respeita, a gente propõe um percentual relacionado ao tempo de contribuição, que seja respeitado o tempo de contribuição, o direito acumulado, e diminuindo gradativamente. Quanto mais tempo você já contribuiu, menor seria o teu pedágio. E esse tipo de regra aí não poderia, na sequência, motivar, caso aprovado, motivar ação direta de inconstitucionalidade, questionamentos junto ao Supremo Tribunal Federal? Pode, com certeza pode vir. Porque você realmente... Aí você está mexendo com um direito adquirido. Né? Uhum. Um direito acumulado. Direito adquirido não em si, mas você não tem... Você pode ter questões muito parecidas, situações muito parecidas de tempo de contribuição, mas pelo fato da idade. E isso não é uma justificativa plausível para você tratar as pessoas de maneira diferente. Apesar que o que mais pesa no direito previdenciário é o tempo de contribuição, não a idade. Tá. Em relação à questão da idade mínima, qual que é a sua opinião, que vai subir para 65 anos? Então, na verdade, assim, o direito previdenciário, ele é muito ligado à realidade social de um Estado, né? Então, assim, no Brasil, eu defendo a existência de uma aposentadoria por idade e uma aposentadoria por tempo de contribuição. Essa regra que o governo está querendo implantar no Brasil, somando as duas, é uma tendência mundial dos países mais desenvolvidos. Mas isso eu não posso aplicar no Brasil, tendo em vista que no Brasil eu tenho trabalho infantil. Então, as pessoas que começam a trabalhar mais cedo e têm uma idade mínima, elas vão ter que trabalhar muito mais. É injusto. Você acaba sacrificando ou prejudicando ainda mais já a pessoa mais fraca. Quem entra mais tarde no mercado de trabalho vai trabalhar menos tempo. Né? A idade mínima, agora colocando 40... Esse é um ponto. Outro ponto é que assim, o mercado de trabalho não absorve a pessoa com mais de 50 anos. Então, assim, essa pessoa que tem mais de 50 anos vai ter dificuldade de se manter no mercado de trabalho. Com a terceirização, então, ela vai abrir mão muitos dos direitos dela, trabalhista, sociais, para manter a qualidade segurada para poder se aposentar. Outro ponto ainda, que também é prejudicial, assim, 65 anos hoje, mas a expectativa de vida, ela vai aumentando. E aí, quando aumenta em um ponto a expectativa de vida, isso já aumenta também, tem uma previsão automática do reajuste da idade. Tem um dado aqui que diz que a previsão do governo é que até 2060 chega a 67 anos a idade mínima. Isso. Então, assim, você não tem... Muitas vezes a pessoa vai estar chegando perto de 65 e ela não vai se aposentar com 65. A idade já vai estar outra. Legal. Vamos continuar conversando sobre a reforma da Previdência
mais um pouco. Cristina, imposto de renda, temos um prazo aí de entrega para a pessoa física. Gostaria que você falasse desse prazo e o que o cidadão precisa aí, quem que ele tem que procurar para fazer essa declaração de imposto de renda. Bom, o prazo da entrega das declarações começaram já dia 2 de março, né, e vão até o dia 28 de abril, às 23 horas e 59 minutos, sem nenhum tipo de prorrogação, né. E as pessoas que precisam declarar são aquelas que receberam rendimentos em 2016 de R$ 28.559,70. Lembrando que este é o valor mínimo de rendimento, né? Porém, as pessoas às vezes pensam, então eu recebi no ano lá, digamos, R$25 mil e eu não tenho que declarar. Mas tem que ver o fator dedução, porque às vezes no mês você teve um rendimento que houve a retenção do imposto, então não precisa você ter recebido no ano 28.500 lá para que você precise de apresentar a declaração de imposto de renda. E também tem o fator de rendimentos isentos, que é R$40 mil, até R$40 mil você está isento. Então tem valores de rendimentos isentos que são superiores a esse, então a pessoa tem que declarar também e não teve nenhum rendimento tributado, né? Tá, e no caso, todo ano a Receita Federal altera, né, o programa dela. Pessoa que pode também fazer por conta própria a declaração de imposto de renda, se tiver conhecimento para tanto, né? Mas o que você pensa sobre isso? O ideal é procurar um contador, uma pessoa da área, né? Eu acho que um profissional qualificado para fazer as declarações é imprescindível, né? Porque hoje, às vezes, as pessoas acham que sabe fazer a declaração, muitas fazem, eu faço declaração em casa, não, eu mesmo faço a minha declaração, e comete alguns erros, né? Por exemplo, às vezes esquece de declarar alguma coisa que estava sendo benéfica para ela, ou para pagar menos, ou para restituir um valor maior, né? Então, tem que tomar certos cuidados. Às vezes as pessoas pensam assim, eu vendi um imóvel, né? Então eu não preciso declarar, mas depende do valor do imóvel, né? Podemos até falar depois na hora eu acho que é importante falar sobre o ganho de capital, né? Então, as pessoas às vezes elas acham que ela está levando vantagem em ela mesma declarar, sempre à procura de um profissional, né? E acaba errando e caindo na malha, né? Você falou de ganho de capital, você podia explicar melhor, de forma, exemplo, o que é o ganho de capital? O ganho de capital é um programa da Receita Federal chamado GCAP, ganho de capital. Então, como ele funciona? Hoje, se nós temos um imóvel declarado na nossa declaração de imposto de renda, que foi adquirido lá em 1990, por exemplo, e estava declarado por R$20 mil, né? Então, de lá para cá, não sofreu nenhum ajuste esse imóvel. Na declaração não pode ter ajustes. Então, hoje a gente vende esse imóvel de 20, 25 mil por 150 mil. Então, essa variação de 20 ou 25 para 150 na venda, existe o ganho de capital desse valor, que é calculado em 15%, né? Tem que recolher esse valor através de um documento chamado DARF. E às vezes as pessoas não têm esse conhecimento e o cartório, quando ela vai fazer a sua escritura, o cartório declara um documento chamado DOI, né? Então, declaração de operação imobiliária, né? Então, ele vai essa informação para a Receita Federal. E aí a pessoa acaba também caindo, recebendo notificação porque não apresentou as declarações corretamente. Você poderia falar as consequências de não declarar isso, então de não pagar, né, esses 15% no momento exato? É a multa, né? No prazo, né, digamos. Quando você vende um imóvel, você tem até o 30 dias do mês seguinte, né, o último dia útil do mês seguinte, para pagar esse imposto do GCAP, né? Então, se você não declarar e não apresentar o imposto, o pagamento,
o que vai? Você vai incorrer em multa de 20%, taxa Selic. Então, fica muito oneroso. Então, o ideal é vender o imóvel, procurar um profissional e ver se ele está dentro da obrigatoriedade do pagamento do imposto. Existe, dentro do ganho de capital, existem imóveis isentos de fazer essa declaração do GCAP. Porque essa declaração de GCAP você faz dentro do mês da venda do imóvel, depois, no momento da declaração do imposto de renda, você transfere ela para dentro da sua declaração. Então, você vai estar informando, eu vendi, eu declarei na época e paguei o imposto na época e vai estar tudo ali correto, né? Então, existem imóveis que são isentos do GCAP, mas ele não é isento de apresentar a declaração, ele é isento do pagamento, né? A obrigação de apresentar você tem que cumprir, que é o imóvel, o único imóvel até R$440 mil, ele fica isento de pagamento. E outros, isso é imóvel residencial. E outros imóveis também que você venda e um imóvel residencial que você vai vender e vai adquirir um outro dentro de 180 dias. Então, hoje você vende um imóvel e diz assim, eu vou comprar um outro imóvel dentro de 180 dias e vou ficar isento. Mas você tem que usar todo o capital da venda para empregar num novo capital, num outro imóvel, né? Então, se você vendeu um imóvel por 500 mil, por exemplo, mas aplicou no outro só 400, você vai estar incorrendo no pagamento daquela diferença dos 100 mil reais, que é os 15%, né? Existe uma tabelinha no GCAP que é bem tranquilo de utilizar, mas tem que ter conhecimento para aplicar ela, né? Para colocar ela em prática, porque ela tem um redutor, né? Então, os imóveis de 95 para cá não houve nenhuma correção mais, né? Então, por isso que tem que tomar bastante cuidado quando vai apresentar essa declaração de GCAP. O ideal mesmo é sempre procurar alguém que saiba fazer essas declarações. Legal, vamos para a propaganda aí do nosso amigo Marcelo Rafael Fabrão, de Londrina, o Instituto Impel. Quem precisar de pesquisa de opinião, indicamos o Instituto Impel. Pode rodar aí. Confiança. Nada melhor que a confiança para nos guiar pelos caminhos da vida. É com essa visão que a Impel, Instituto de Pesquisa de Opinião e Mercado, trabalha, com seriedade e competência no desempenho de suas funções. Pesquisas de alto impacto são ferramentas de extrema importância para uma empresa ou político que deseja desenvolver-se com visão ampla e específica do próximo passo a ser dado, rumo ao sucesso. A cada ano, a Impel conquista mais espaço no mercado de pesquisas, mantendo e conquistando clientes em todos os segmentos. Isso mostra a credibilidade nos trabalhos de pesquisa de opinião, política e mercadológica. Não existe uma hora específica para se utilizar pesquisas de opinião, pois elas são úteis a todos os momentos, orientando nossos clientes a seguirem uma direção mais segura e melhor posicionada em seu segmento. Esse é o nosso papel. Venha você também desfrutar de nosso serviço e alcançar um legado de confiança. Então tá aí os contatos aí do Instituto Impel, Pesquisa Tem Norte. Se você quiser uma pesquisa de opinião na sua empresa aí, ou então num negócio que você pretende montar, indicamos aí o Instituto Impel do nosso amigo Marcelo Rafael Fabrão de Londrina. Um grande abraço para o Marcelo Rafael Fabrão. Doutora Helenice, nós estávamos falando da questão do aumento da idade, né, para aposentadoria de 65 anos, e daí a gente estava conversando aqui da falta de congruência, que o Brasil é um país grande, então a expectativa de vida aqui na região sul é e lá, por exemplo, no Nordeste é outro. Poderia falar um pouco melhor sobre isso? Na verdade, assim, vivemos um país continental, Brasil é um país continental, então tem muita diferença entre a região norte, sul, né, sudeste e centro-oeste. A realidade de quem vive no sul não é a mesma realidade de quem vive no norte ou no nordeste, por exemplo. Então, assim, aqui no sul, fala assim, que a expectativa de vida alcançaria os 70 e poucos anos. Mas, assim, muitas regiões, interior de Minas Gerais,
próprio Nordeste e Norte, essa expectativa não chega aos 65 anos. Então tem muita gente que vai acabar trabalhando e não atingindo, não tendo condições de se aposentar. Tivemos um pequeno problema técnico. Você podia repetir então para a gente, doutora, sobre os 65 anos? Tá, na verdade, assim, o Brasil é um país, que nem eu estava falando, é um país continental. Então, tem muita diferença na realidade da população do Norte, do Nordeste, de todas as regiões do Brasil. Dizem que o IBGE alega que a expectativa de vida do cidadão que vive aqui no Sul, chegaria aos 70 e poucos anos. Mas a expectativa de vida de muitos cidadãos brasileiros que vivem no interior de Minas Gerais, Norte ou Nordeste, não chegam aos 65 anos. Então, vão ter muitos trabalhadores brasileiros que não vão se aposentar, que não vão ter condições de adquirir o direito à aposentadoria. Vão trabalhar, mas não vão se aposentar. Essa regra não, né? É uma possível regra. Vai se aplicar aos servidores públicos? Poderia explicar? Faz muito tempo que já houve várias reformas, várias emendas alterando o regime dos servidores públicos. E, ao longo do tempo, na verdade, o que o governo tem feito é aproximar o regime próprio, previdência social, ao regime geral. Então, agora, praticamente, ele unificou os dois regimes. Então, essas regras também se aplicam ao servidor público, sim. Um outro detalhe é como que se calcula o valor, quanto que eu vou receber, por exemplo, da aposentadoria quando tiver lá 65 anos? A regra para calcular o benefício, ela alterou bastante. Hoje em dia, eu pego 20%, né, 20% das contribuições do período de julho de 94 até o momento da aposentadoria. E aí eu faço a média e aplico o fator previdenciário. Se atingir os 95 pontos, hoje já está 96 pontos para homem, ou 86 pontos para mulher, eu não aplico mais o fator previdenciário. Então, há uma fórmula que já compensa o tempo de contribuição com a idade. Com a reforma, na verdade, assim, eu não vou mais descartar 20% das contribuições, eu vou pegar todo o período contributivo, né, sem descartar os 20%, pego uma média de 51% mais 1% por ano trabalhado. Então, assim, eu vou ter, no mínimo, uma aposentadoria por 76% da média. Para eu chegar, por isso que falo, 51% mais 1%, eu teria 52%. Eu teria que trabalhar mais 49 anos para eu chegar a 100%. Quer dizer, eu tenho 51%, para eu atingir 100%, tem que ser 49 anos de tempo de contribuição. E assim, no Brasil, não existe uma continuidade da relação de emprego. Então, assim, há muita sazonalidade na relação de emprego. Então, assim, as pessoas vão ter que contribuir mais tempo para chegar aos 49 anos ou até mesmo os 25 anos mínimos. E segura um pouco aí, vamos voltar na sequência. Tem uma situação, Cristina, em relação à questão de venda de imóvel. Quando que incide o imposto de renda e quando não incide, no caso de venda de imóvel? Poderia explicar aí? Na venda do imóvel, se ele é residencial, é o único imóvel até 440 mil, ele fica isento. E se você tiver outros imóveis e você vender um imóvel residencial e for adquirir um outro imóvel residencial, dentro dos 180 dias, aí você também fica isento, desde que você aplique todo o capital da venda num novo imóvel também residencial. Quando se trata de outros tipos de imóveis, ele tem que pagar o ganho de capital.
ele não tem nenhuma isenção ou nenhum benefício para esse tipo de imóvel daí. Vamos rodar então a propaganda do nosso amigo especialista em vendas, Moacir Moura. Olá, amigo telespectador do programa Verdade e Expressão. Mais um pouco das dicas de Moacir Moura. Agora ele vai falar sobre o Transformer. Acompanhe. Olá, tudo bem? Eu sou Moacir Moura, sou especialista em vendas, liderança e atendimento. Nós vamos tratar aqui hoje nesse canal um tema interessante, o Transform. O vendedor se transformou. O cliente já deu o seu salto quântico. Você já deu o seu salto quântico? Salto quântico é sair, você é um vendedor analógico e o vendedor hoje deve ser digital. Isso que está a grande transformação, né? Um vendedor mais analítico, um vendedor que analisa as coisas não só emocional, não só comunicador. O comunicador é importante, mas ele tem que ser também analítico, saber usar métricas, por exemplo. Quantos clientes eu atendo por dia, quantos clientes você atende por dia e quantas vendas você realiza, quantas vendas você converte, né? E quantas vendas você converte, se cada 10 clientes você converte 4, que tal você fazer um plano para converter 5, 6? E o ticket médio, quanto é o seu ticket médio? Seu ticket médio é de quanto? Digamos que seja de R$100. Você quer fazer um trabalho para vender 140, 150. Isso é o vendedor transforma. Ele vai se transformando à medida que o mercado vai se transformando, à medida que o cliente já fez o seu salto quântico. A ideia é que você se analise, se autoanalise, se oriente, se direcione e também faça os seus propósitos para você buscar uma alta performance. Você pode melhorar se você começar a raciocinar como um vendedor quântico, ou seja, um vendedor transformer, ok? Então está aí as dicas de Moacir Moura sobre o Transformer. Se você quiser saber mais, entre em contato conosco. Moacir Moura, lembrando que dá treinamentos, vai até a sua empresa e também presta consultoria. Então está aí nosso especialista em vendas, Moacir Moura, palestrante. Mandar um abraço aí para alguns telespectadores, a Cleide Veiga Ramos, Vilma Pereira, o Josué, Águida Balestra, filha da Cristina Balestra, e o Ezequiel, que está aqui em nossos estúdios acompanhando a entrevista. Doutora Helenice, nós estávamos falando sobre a regra, os 65 anos, o mínimo da idade, e tem também uma questão de não poder acumular as pensões. Na verdade, sim. A pensão, ela já praticamente perdeu a característica dela de um benefício. Né? A partir do momento que o valor da pensão por morte, pelo projeto do governo, poderia ficar inferior a um salário mínimo. Então, ficaria mais parecido com um benefício assistencial do que um benefício previdenciário. Outro ponto que eu acho que aí ele acaba extinguindo também é você não poder acumular mais a aposentadoria com uma pensão. Então, a pessoa, a viúva ou viúvo, vai ter que escolher se ele vai receber a aposentadoria dele ou a pensão por morte. Praticamente está extinguindo esse benefício. Em relação a professores e políticos, os professores, na verdade, também, hoje em dia, eles se aposentam com um tempo inferior, né? E eles acabam acrescentando ali 5 anos no tempo de contribuição, no fator previdenciário, na fórmula do fator previdenciário. Você vai ter uma redução de 10 anos, e uma diminuição de 5 anos no tempo de contribuição. Os professores, na verdade, assim, agora a aposentadoria especial, na verdade, para você se aposentar, você praticamente já também extinguiu esse benefício.
Porque agora você vai ter que comprovar não mais atividade de risco. Não existe mais atividade de risco. Ou você está exposto a condições insalubres, nem nada desse tipo. Mas seria assim, você vai ter que comprovar que realmente você teve prejuízo da sua saúde. Então eu falo da extinção da aposentadoria mais ou menos especial, porque uma pessoa que trabalha com produtos químicos, se ela tiver um câncer, além dela ter que comprovar que ela tem o câncer, esse câncer tem que ser decorrente da atividade dela, do serviço dela, do trabalho dela. Eu tenho que comprovar isso, que fica quase praticamente impossível eu comprovar. Hoje em dia a gente já tem muita dificuldade de comprovar que a pessoa está exposta à atividade insalubre, que dirá comprovar que ela teve um dano e que esse dano foi decorrente da profissão. Trabalhadores rurais também. Trabalhadores rurais também tem uma diferenciação bem grande. Além do que eles vão ter que começar a contribuir. Essa parte de contribuição do trabalhador rural, ela é bem complicada, e o benefício do trabalhador rural vai estar vinculado a um salário mínimo. Legal, um grande abraço ao nosso amigo Sérgio Leite, geógrafo que está nos assistindo. Cristina, vou fazer minha declaração de imposto de renda, pago o plano de saúde, tenho despesa médica, o que eu posso deduzir aí no valor que eu vou ter que pagar ao final no imposto de renda? Hoje as despesas dedutíveis são educação, médicos, despesas médicas e hospitalares, planos de saúde e a previdência privada deduz também. Porém, a previdência privada ela tem um limitador de 12% do imposto devido, né? Então não é todo o valor que deduz. Pessoas com doença grave têm que apresentar a declaração, como que funciona? As pessoas portadoras de moléstia, doenças graves, elas são isentas de pagar, porém elas não são isentas de declarar, desde que o valor dela seja até R$40 mil no rendimentos isentos, né? Aí ela fica isenta da apresentação e pagamento. Se ela ganhar superior a 40 mil, aí ela tem que a obrigação de entregar, mas ela é isenta do pagamento. Outra dúvida a pessoa faleceu, os herdeiros que declaram, como que funciona daí? No caso de falecimento, enquanto não se abre o inventário, que não é resolvido a partilha, né, dos bens, como que se procede a declaração? Tem que ser apresentado pelo responsável, né, no caso seria o inventariante, pelos bens do espólio. Ele tem que ficar apresentando as declarações para que se mantenha o CPF dele até que se faça o inventário. A partir do momento que o inventário é concretizado, aí os bens dele vão ser baixados da declaração dele, vai ser feita uma declaração de final de espólio, aí os bens vão ser baixados e vão destinados para cada um dentro da sua cota de partilha e o CPF dessa pessoa falecida será extinto, mas tem que estar tudo finalizado dentro do inventário. Daí. Também há casos em que você você faz a declaração, mas omite alguma informação, ou então coloca alguma informação de forma errônea. Há possibilidade de você acertar ou então, digamos, mudar alguma coisa na sua declaração depois de vencido o prazo? Sim, tem que cuidar quando a gente vai fazer a declaração, por isso que é sempre importante que você procure alguém, um profissional para que faça, porque quando você esquece de uma fonte, você teve 2, 3 fontes pagadoras, elas vão apresentar através de um documento chamado DIRF, no mês de fevereiro, que antecede a sua declaração, né? A informação já está lá esperando a sua contrapartida, né? Em fevereiro já vai a DIRF e esperando as informações suas. Então, às vezes, ele esquece, a hora da gente fazer a declaração, esquece de alguma fonte pagadora. Então, você vai ter um alerta dizendo que a sua declaração que entregou está em exigência, porque você esqueceu de uma fonte, né? Então, você pode retificar ela. Antes, de 2 anos para cá, está havendo essa possibilidade de retificação, né? Que a gente possa retificar, que a gente possa fazer antecipação de malha, né? E apresentar a documentação.
E então, o que a gente pode apresentar hoje? A retificadora dentro do prazo. Se a partir do momento que você é notificado, não pode mais apresentar, não tem mais retificadora. A partir do momento também que você antecipa a sua malha e você não observou que você poderia ter retificado algum dado, você também não pode retificar mais, né? Então, aí você tem que ou paga o imposto que é devido, né? Ou não tem muita opção nesse caso, né? Uma outra questão, por exemplo, se tem algum ano, 3 anos atrás eu não declarei imposto de renda, eu tenho como fazer isso? E se eu declarar, eu tenho alguma sanção? Tá, se você era obrigado, os últimos 5 anos que são, fica lá esperando que você apresente a sua declaração, né? Se você descobriu que nesses últimos 5 anos ficou lá em 3 anos uma declaração que você deveria ter apresentado e não apresentou por conta que o seu pagador lá, o seu empregador, apresentou a DIRF no seu CPF dizendo que você ganhou um valor superior ao limite de isenção e você não declarou, o seu CPF vai ser suspenso, vai ficar irregular. Aí você, em qualquer momento, você pode descobrir que esse CPF está irregular, aí você vai verificar. Ah, mas o que aconteceu? Aí pode ser a falta da entrega da declaração. Você não tem o que fazer. Você vai ter que apresentar ela em atraso, com as fontes, com a informação dos seus rendimentos naquele ano, o calendário, né? E vai pagar uma multa de R$ 165,64, R$ 165,74, e ainda pagar, além do imposto devido, se é devido, né? Mais multas e 1% de juros sobre o imposto. A multa é 165, essa não independe do tempo. Mas o imposto devido é mais 1% sobre ele. Então fica bem pesado para deixar de apresentar uma declaração no prazo. Legal, então vamos agora para o nosso momento metropolitano, informações trazidas pelo jornalista Pedro Lima. Pode colocar a foto aí do nosso jornalista Pedro Lima, produção. Então eu vou falando, a produção não colocou, eu vou falando aqui. Temos Araucária, nós temos nos próximos dias 12 e 13 de abril, Secretaria de Agricultura de Araucária realizará a 27ª edição da Feira do Peixe Vivo no Parque Cachoeira. O objetivo é uma grande oportunidade para que a população adquira peixes frescos direto do criador. As atividades estão previstas para começar a partir das 8 horas com entrada franca. Essa é a notícia da Araucária em Campina Grande do Sul. Ela foi palco da 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Rédeas, que é promovido pela Associação Paranaense de Cavalo de Rédeas. A 3ª etapa está prevista para o mês de maio, sendo que os melhores competidores disputarão o campeonato nacional. Vamos para Colombo, nos dias 11 e 12, às 10 horas e 13 de abril, às 20 horas. Colombo receberá a Orquestra Sinfônica do Paraná, uma das principais referências de música clássica no Brasil. A orquestra fará 3 apresentações no Auditório Regional Maracanã, com entrada gratuita para a população. Em Almirante Tamandaré, do nosso jornalista Pedro Lima, tá aí, vamos ter um shopping temático em Almirante Tamandaré, pelo menos esse é o projeto, com o objetivo de englobar toda a população dos minérios, Campo Magro, Rio Branco do Sul e Itaperuçu. O shopping Almirante terá cerca de 20 lojas, além de estacionamento, praça de alimentação e palco para apresentações culturais. O empreendimento será inaugurado ainda este semestre, assim espera o povo de Almirante Tamandaré. E vamos para Rio Branco do Sul. Uma notícia triste, faleceu no último dia 30 o pastor Carlos Marchioro, da Igreja Assembleia de Deus em Rio Branco do Sul. Carlos, que era querido pela comunidade evangélica, estava internado e acabou falecendo durante a madrugada de quinta-feira. O cortejo foi acompanhado pelas equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e de vários admiradores. Então, esse o nosso momento metropolitano com as notícias trazidas pelo nosso amigo jornalista Pedro Lima. Obrigado, Pedro Lima. Um grande abraço. Vamos voltar aqui. Doutora Helenice, não lhe parece, agora é uma pergunta mais do ponto de vista político, não lhe parece que essa
essa proposta de reforma da Previdência que já vem, porque é bom a gente falar, né? Porque a gente tem obrigação com a informação, a gente falar que essa proposta de reforma da Previdência já vem há alguns mandatos presidenciais aí. Não é nesse mandato que surgiu do nada essa reforma. Não lhe parece que como esse presidente aí que está de forma interina e vai cumprir o mandato até o final, isso vai depender do que vai acontecer amanhã no julgamento da chapa Dilma Temer, que vai iniciar junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, amanhã está previsto para começar o julgamento da ação promovida pelo PSDB sobre abuso de poder econômico e político, supostamente cometido pela chapa Dilma e Temer na campanha presidencial de 2014. Não lhe parece que essa alteração veio no momento que, através de um presidente que não pleiteia, a princípio, uma reeleição, por isso, nesse momento? Sim, concordo com você. Já ouvi falar que algumas vezes que um presidente que tivesse o mínimo de popularidade ou tivesse uma ambição, ele não teria coragem de apresentar esse projeto, e que seria o ideal apresentar nesse momento, já tendo em vista que o presidente ele não tem essa ambição. Então seria mais fácil passar agora, ou pelo menos ser apresentado agora. Falando um pouco só da terceirização em relação à questão da Previdência, o que pode essa aprovação da terceirização que foi aprovado, sancionado pelo presidente na última sexta-feira, o que isso pode afetar a Previdência? Olha, veja bem, né, esse negócio da terceirização, eu acho que pode vir a afetar bastante. A partir do momento que você tem um mercado que não absorve pessoas acima de 50 anos, e elas só vão poder se aposentar com 65 anos, e as pessoas jovens também vão estar querendo se colocar no mercado, as pessoas vão acabar abrindo mão muitos dos seus direitos trabalhistas também. Então, assim, se a pessoa acaba abrindo mão dos seus direitos trabalhistas, como hora extra, férias, vários outros benefícios que a legislação dá, e uma das propostas é o contratado acima do legislado, a contribuição também para a Previdência, o salário de contribuição também pode vir a ser afetado e diminuído. Com relação também, isso vai afetar futuramente o valor também do benefício, que pode vir a diminuir também. E perante essa terceirização perante órgãos públicos que têm previdência própria, pode ter alguma influência ou não? Eu acredito que sim. A partir do momento também que até o regime próprio, a pessoa não vai estar mais filiada, vai estar no regime geral, né? Ela não vai ser mais estatutária. Então, acaba também tendo essa influência também, fora a influência política. Vamos voltar aqui um pouco a Cristina. Para quem se muda do país, qual os cuidados que ela tem que ter em relação à questão de imposto de renda, a questão fiscal em geral dela? Quando a saída o contribuinte que vai ficar mais de um ano fora, ele tem que fazer a declaração de saída definitiva do país. É uma declaração que entra no sistema e o prazo é o mesmo no sistema da Receita Federal, e o prazo é o mesmo da declaração normal, o último dia útil do mês de abril. Então ele tem que apresentar que ele saiu definitivamente do país. E, por exemplo, se eu tenho algum patrimônio, eu deixo, por exemplo, um imóvel alugado, ou tenho outras fontes de renda aqui no país, eu tenho que fazer a declaração da mesma forma? Como que funciona? Não, a partir do momento que ele faz a saída definitiva, ele não tem mais o declarar aqui. Mas ele tem que deixar aqui um procurador para que gerencie esse bem dele. Então, como que é feito o cálculo dos rendimentos dele, do imposto sobre rendimento? É a tributação exclusiva na fonte. Então, se ele recebe o rendimento de um aluguel, ele tem que pagar 15% sobre esse valor, né? Então, esse procurador que ele deixa aqui responsável, que vai fazer esses recolhimentos para ele, né? E vai ficar lá o valor guardado, mas ele tem que contribuir no documento chamado DARF. E os profissionais liberais em geral, aí, qual o procedimento que ele deve adotar quanto à declaração de imposto de renda? Hoje, o que a gente tem muito cuidado e a orientação é para os médicos, né, dentistas,
Porque eles têm que colocar, no momento que eles dão o recibo para o paciente da consulta, ele tem que colocar no recibo dele também o CPF, quem está pagando ele, né? Porque tem que ficar casado as informações do pagador com o prestador. Porque na hora dele declarar lá os rendimentos recebidos na declaração de pessoas físicas, ele tem que colocar o CPF de quem pagou ele. E a mesma coisa quando aquele pagador vai declarar na declaração dele lá, para deduzir aqueles gastos com despesas médicas, ele vai declarar o CPF ou o CNPJ da clínica, né, do médico que atendeu ele. Então, essas informações são casadas. E é o maior índice de malha hoje na Receita Federal. Porque a Receita quer saber se realmente houve aquela prestação de serviço. Hoje, para você recorrer a uma malha, você tem que apresentar toda a documentação de recibos originais lá na Receita Federal. E se você não conseguir provar, você vai glosar aquela despesa que você se utilizou dela para bater no seu imposto e você vai pagar o imposto corrigido com multa. A multa de ofício é 75% sobre o imposto devido. Então é muito alto, não dá para... E quando você tem a restituição, uma curiosidade que a gente sabe já é a resposta, mas muitos não sabem, você tem um valor a receber, a Receita te paga administrativamente, ela paga corrigido para você? Sim, é a mesma... Mas não é o mesmo critério inverso, né? Quando não, você sabe que a correção do IR que fica retido, depois você tem que restituir mais para frente, ele vem corrigido sim pela taxa Selic, tá? Claro, não vai ter a punição dos 75%, né? Deveria, mas não tem. Em relação ao filho dependente, a declaração tem que ser feita por um cônjuge ou os dois têm que fazer? Veja, tem alguns cuidados também quanto ao dependente. Às vezes as pessoas confundem o dependente com o alimentando, né? O dependente é aquele que está realmente sobre o seu meio ali familiar. E o alimentando é aquele ao qual você paga a pensão, né, para ele, e que você utiliza a pensão para abater do imposto também. A pensão é abatida 100% também, né? Então, hoje, se a esposa declara dos rendimentos dela o dependente, o filho, se o marido, ele não pode declarar também, é um ou outro, tá? Então, geralmente quando a gente faz as declarações de casal, a gente faz juntinho ali para ver o que é melhor. Quem que vai pagar menos ou quem vai restituir mais para usar os dependentes. Isso é uma estratégia tributária, né, na hora de fazer as declarações. E tem que tomar cuidado também, que é motivo de malha, os alimentandos. Às vezes ele paga a pensão e ainda coloca como dependente, né? Isso não tem cabimento de fazer, ou um ou outro. Doutora Elinice, o Armando Júnior, ele comenta aqui que está há 32 anos contribuindo e tem 50 anos de idade. Ele até citou, não foi aprovada ainda a reforma da Previdência, quando posso me aposentar? Bom, não foi aprovado ainda, Arlindo, né? Armando Júnior. Desculpa, Armando, não foi aprovada ainda a reforma, a gente não sabe quando que vai ser aprovada essa reforma. Está no Congresso, está tramitando, está na Câmara dos Deputados. Existem mais de 160 emendas nesse projeto, e existe pelo menos mais 2 projetos substitutivos globais. Um foi apresentado pelo Movimento pela Verdade da Previdência e outro foi pelo movimento do MBL. Então, assim, o que vai sair, a gente não sabe. Teoricamente, hoje, se você já contribuiu com 32 anos, você teria contribuir mais 3 anos. Se a reforma sai, você entra no período de transição, já que você tem 50 anos de idade. Então, 32 mais 3, mais 1 ano e meio. Então, você teria que contribuir pelo menos mais 4 anos e meio. Se passar a PEC como está. Aí tem que ver o que vai ser aprovado para poder falar, né? Mas a previsão,
caso dessa reforma da Previdência, tende a demorar um pouco para acertar os ponteiros ou não? Qual que é a sua opinião? Olha, eu acredito e espero que quanto mais tempo demore, eu acho que ela vai ficando cada vez mais difícil para ser aprovada. Né? O governo está com bastante dificuldade de ser aprovado, contanto que agora ele já se retirou os funcionários públicos dos estados e municípios, até para tirar um pouco da pressão de Brasília nesse sentido. Então, e fora que o governo também corre contra o tempo com relação a que no ano que vem nós teremos eleições. Então, os deputados também estão com medo se eles vão se reeleger ou não. E nós vamos ficar em cima. Nós vamos dar ampla divulgação para os deputados que votarem a favor do projeto do governo. E a doutora poderia falar qual que é o trabalho que a OAB vem fazendo em relação a essa reforma da Previdência? Qual a participação aí nessa discussão? Olha, a OAB tem bastante, o Lamac, nosso presidente nacional, ele encampou, ele comprou essa briga desde o início, né, junto com o movimento, e ele tem se declarado completamente contra. O nosso presidente aqui em Noronha também, nas últimas reuniões, ele também estava presente, ele tem dado apoio total, até inclusive para a comissão, para a gente fazer esses projetos, realizar esses projetos e esclarecer a população. Porque o que a gente mais precisa agora, o que a OAB também tenta fazer, é o esclarecimento da população. Né? E o Instituto Brasileiro de Previdenciário também está nesse sentido, participando de reuniões, de audiências públicas, tentando esclarecer com vários artigos em meio de comunicações. A gente está tentando esclarecer o máximo da população para a população tomar consciência realmente do perigo que ela está tendo de perder os seus direitos, inclusive previdenciários. Legal, doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença, os esclarecimentos e dizer que na sequência nós vamos precisar aí dos seus conhecimentos aí para a gente entender melhor essa reforma da Previdência, caso seja aprovada. Tá bom, muito obrigada, eu agradeço imensamente o convite e pode contar que eu estaria à disposição. Cristina, tem mais alguma questão que você queira falar em relação ao imposto de renda? E desde já agradeço a presença e na sequência vamos também precisar aí dos seus conhecimentos na parte contábil, na parte tributária. Só a respeito do carnê-leão, né, que é importante, é que os profissionais liberais também, que eu falei dos médicos, que recolhem antecipado, né, tem o valor da tabela de 1.900, não lembro os centavos, então às vezes eles recebem um valor superior a este e então fica sujeito ao carnê-leão, né. O carnê-leão é uma antecipação do imposto, que depois na hora da apuração declara os rendimentos. E a alíquota se puder falar? Oi? A alíquota, carnê-leão, depende do caso, né? Depende, porque ele segue a tabela, né? A tabela progressiva lá de 7, 15, 22 e 27%. Depende do valor, né? Que ele é recolhido. Depende do rendimento naquele mês. Esse é mensal e depois na apuração anual ele vai deduzir os valores que já foram pagos antecipadamente. Os aluguéis também estão sujeitos ao carnê-leão, que é uma antecipação do imposto, para que não pague tudo de uma vez. Porque se você deixar para pagar tudo na apuração, a Receita pode depois vir a cobrar com juros esses valores. Tá, ok, obrigado. Obrigada a você. Então é isso, eu agradeço a sua audiência, aos que a gente não mandou um abraço, boa noite, estendo a todos aí. E vamos acompanhar amanhã de perto esse início de julgamento aí da chapa Dilma Temer para ver o que vai acontecer aí com o futuro político do nosso país. E na semana que vem estaremos de volta aí com mais entrevistas e notícias para você. Muito obrigado e boa noite.